Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, para que nós trazemos uma palavra para a nossa meditação. Mateus, capítulo 13, verso 24 em diante, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Esta, queridos irmãos, é uma das diversas parábolas que Jesus contou e que trazem consigo o seu ensino de uma maneira maravilhosa, simples, acessível, profunda. Cerca de um terço do total das falas ou do ensino de Jesus foi ministrado através de parábolas. E nós fazemos muito bem em parar para refletir nestas parábolas e no que elas têm para nos ensinar. Hoje nós vamos tomar esta parábola, conhecida como a parábola do trigo e do joio, e investigar, o que ela tem a nos dizer, meditar nesse texto, exatamente com este tema: trigo ou joio. É o nosso tema para hoje. Nós vamos ver aqui o evangelista Mateus, ele se destaca entre os outros evangelistas exatamente por esta ênfase maior no reino de Deus, que ele chama sempre, ou quase sempre, de reino dos céus, já que os judeus, que era o público-alvo de Mateus, ele também sendo judeu, eles evitam pronunciar o nome de Deus, para não quebrar o terceiro mandamento. Então eles não pronunciam o nome de Deus, e assim Mateus geralmente vai falar sobre o reino dos céus, com este sentido de o reino de Deus. Nesse capítulo 13, ele vai contar 7 parábolas do reino. 7 parábolas que têm o objetivo de trazer à luz as características do reino de Deus e dos que devem viver neste reino, através de parábolas, de ilustrações, de histórias que vão, por meio de analogia, fazer com que as pessoas entendam. Jesus usava essa forma de comunicação porque era facilmente entendido por aqueles que queriam entender, e ao mesmo tempo ficava obscuro para aqueles que não queriam entender a palavra. Jesus aqui vai contar 3 parábolas com o tema de semeadura e colheita de grãos. A parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, que é o nosso objeto de estudo hoje, e a parábola do grão de mostarda, que vem logo em seguida. As 3 parábolas têm em comum esse tema agrícola, porém cada uma tem uma mensagem distinta uma da outra. E nós, às vezes, temos até elementos em comum, como a semente, mas que têm significados diferentes de uma parábola para outra. Vamos então entender aqui, a partir desses elementos que eram tão comuns às pessoas que estavam ouvindo Jesus. Certamente vários daqueles homens ali eram agricultores, ou pelo menos conheciam a agricultura
mesmo quem era pescador, mas sabia muito bem como plantar e colher alguma coisa, portanto estavam bem envolvidos no tema que Jesus estava abordando naquela ocasião. A mensagem desta parábola nos leva a refletir sobre o estabelecimento do reino de Deus, que é o que Mateus está falando aqui nesse capítulo. E mesmo tendo a presença do mal aqui nesta terra, como o reino de Deus ele vai se estabelecer ainda assim, é algo para nós realmente compreendermos no sentido que Jesus traz para esta parábola. Nós vamos ver então como Jesus contou a parábola, e ao mesmo tempo vamos ver como do verso 36 em diante, o texto diz que chegando na sua casa, ou na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, os discípulos pediram que Jesus explicasse esta parábola, como eles já tinham pedido também que explicasse a parábola do semeador. E essas são as poucas parábolas que Jesus traz a sua interpretação. Algo aqui para nos fazer compreender a profundidade do reino de Deus através desses símbolos tão simples, tão acostumados, tão fácil de serem absorvidos por aqueles que estavam acostumados com eles. Vamos ver então a parábola e a sua explicação. Primeiro Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Veja que não é o reino semelhante a um homem, mas semelhante a um homem que semeia. Ou seja, não é o homem que é aqui o símbolo do reino de Deus, e sim o ato de ele estar semeando. Esse homem semeou no seu campo uma boa semente. E depois nós vamos descobrir que essa semente é de trigo. Que essa semente foi certamente um trigo selecionado que traria uma colheita excelente para aquele homem. Esta semente ali semeada, Jesus vai explicar que aquele que semeou, o homem que semeou esta semente é o Filho do Homem. Filho do Homem é uma referência a uma apresentação que acontece lá no livro de Daniel e que aponta exatamente para Jesus, como aquele que iria reinar, aquele que iria estabelecer o reino de Deus que seria para todo o sempre. Jesus então está falando dele mesmo, como sendo esse que semeia a boa semente. Aquele que planta então a boa semente é Jesus, porque é por ele que vem a graça de Deus aos homens. João capítulo 1 nos diz, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Cristo é a maior expressão da graça de Deus. O que de melhor Deus tinha para os homens, para o mundo, veio através de Cristo. Os anjos já anunciaram aos pastores que ele representava a boa vontade de Deus para com os homens. Aqui nós vamos ver então que Jesus é esse semeador da boa semente. É ele quem planta a boa semente, que é exatamente os filhos do reino. Ou seja, quem produz filhos para o reino é Jesus. Alguém só pode se tornar parte do reino de Deus ou filho do reino de Deus pela fé em Jesus. E é Deus então que concede isso aos homens. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo bem vem de Deus. Deus é a fonte do bem. Nenhum bem acontece sem que seja Deus o seu autor, ou seja, Deus o seu estimulador. Ele é a fonte de todo o bem. Tiago capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda dádiva, todo dom vem dele. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Se nós somos salvos, é porque Deus tomou a iniciativa. Se nós podemos chegar ao céu, é porque Deus nos concedeu isso. Se nós podemos crer, é porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. É Deus quem faz essas coisas. João capítulo 3, o verso 27. João vai dizer aqui, João o
não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Tudo o que nós temos, irmãos, vem de Deus e é do céu que Ele manda para nós. Paulo, então, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele pergunta a alguém que achava que Deus é que tinha que dar alguma coisa a ele, porque ele tivesse feito algo para Deus, e ele pergunta, porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Tudo que nós temos, só Deus quem nos deu. Então nada temos que nos gloriar. Se você é crente não porque você é bonzinho, porque você escolheu, porque você decidiu, porque primeiramente quem agiu no seu coração foi Deus. Se Ele não tomasse a iniciativa, se Ele não mandasse Jesus, se Ele não enviasse o Espírito para falar ao seu coração, nem eu e nem você estaríamos aqui. Ele é então o que planta a semente boa, Ele é quem traz essa produção dos filhos do reino. É interessante vermos aqui que essa boa semente, sendo os filhos do reino, como é então que essa semente produz? E aí nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que alguém se torna filho pela fé em Cristo. Mas, diz o texto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui Jesus está falando de uma semente. A semente parece que é uma coisa totalmente passiva, mas a semente aqui representa as pessoas. E as pessoas, elas não recebem passivamente isso. Elas creem para poder se tornar filhos do reino. Elas se tornam filhos de Deus à medida que elas recebem esta palavra. Então nós poderíamos aqui tomar um paralelo da outra parábola, a parábola do semeador, que fala do solo que recebeu a boa semente, não é? Esse solo que recebeu a boa semente é exatamente o coração daquele que é o Filho de Deus, que se torna filho do reino, porque é a boa semente que foi semeada pelo Senhor. Ele, o Senhor, então, é quem espalha essa mensagem de salvação por todo o mundo. Jesus continua explicando que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem e o campo é o mundo. O campo é o mundo inteiro. Jesus não veio morrer apenas por alguns, ele veio morrer pelo mundo todo. O campo é o mundo. Ou seja, essa mensagem de salvação ela é espalhada, ela é semeada no mundo inteiro. Nós vamos ver aqui Mateus 28, verso 19, Jesus disse que nós deveríamos ir por todas as nações. Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a ordem de pregar o evangelho é para todos. Por quê? O campo onde esta semente será semeada é o mundo inteiro. E a semeadura é exatamente trazendo aos homens o evangelho que vai provocar neles, que vai permitir a eles o arrependimento e a fé. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 2, veja como os discípulos realmente captaram essa mensagem aqui da parábola de Jesus. Porque Pedro está pregando e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele os conclama ao arrependimento, que era a pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz que eles, portanto, se arrependendo e recebendo o perdão dos pecados, eles estavam dentro dessa promessa que diz respeito a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aí nós vamos ver que os filhos são exatamente os que recebem a palavra de Deus com alegria, respondem favoravelmente a ela com fé. A palavra ela é semeada. Aquele que recebe com alegria é exatamente esse que se torna filho do reino.
Atos capítulo 2, Pedro pregou aquele texto que nós lemos agora, e o verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Muitas pessoas então receberam de bom grado a palavra. Se receberam a palavra, creram e portanto se tornaram filhos de Deus. São esses os filhos do reino, a boa semente que o Filho do Homem semeou. Ele é quem produziu isto aqui. E graças a Deus, porque nós somos este fruto, né? Nessa semeadura de Cristo. Nós somos os filhos do reino, a boa semente que foi semeada. Mas Jesus continua a parábola dizendo que os homens dormiram e aí veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O fato dos homens estar dormindo não quer dizer nada de negligência. O fato do inimigo ter ido embora e o fato dele ter chegado enquanto os outros estavam dormindo, fala exatamente desse seu modo furtivo, astuto de agir, que é próprio do inimigo. Ele vem e semeia o joio no meio do trigo. Veja que a parábola ela não tem uma cronologia que corresponda à realidade. A parábola não tem esse propósito de ser assim, fiel nos mínimos detalhes, e sim repassar a mensagem central que ela tem. Por quê? Nós vemos que o Evangelho, ele, na ordem cronológica, ele chega no mundo, o reino de Deus com Cristo, ele chega no mundo depois que o joio já está semeado, né? Primeiro estava o joio, que é o maligno, o mal. Depois é que vem o Evangelho. Na colheita também Jesus disse que primeiro vai ser colhido o joio. Mas nós sabemos que no arrebatamento primeiro vai ser colhido o trigo. Primeiro a boa semente. Então não vamos nos prender à ordem da parábola. O mais importante aqui é a sua ideia central. É ruim e errado a gente querer pegar cada elemento da parábola e querer traduzir em algo para a realidade. Diz aqui então que o inimigo, tendo o trigo já sido semeado, ele vem e semeia o joio. Inimigo astuto, que age na calada da noite, que vem quando as pessoas não estão esperando, semeia o joio no meio da plantação de trigo. Quando Jesus explica essa situação, ele diz que o inimigo é o diabo. Foi ele quem semeou a má semente. E Pedro, falando dele, 1 Epístola, capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, veja que ele é tratado realmente aqui como inimigo, como adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele age exatamente assim, procurando um momento de desatenção, procurando uma brecha para agir, né? Como um leão que fica rodando, esperando uma oportunidade para atacar. Esse inimigo é que produz a semente do joio, a semente maligna, os filhos do maligno. De fato, lá em João 8,44, Jesus diz que os judeus que eram mentirosos, eles tinham por pai o diabo. Ele é o pai da mentira e dos mentirosos, portanto. Ou seja, aqueles que agem nesse intuito, nesse ímpeto de fazer o mal, eles têm realmente por pai o diabo. Ele é o maior fomentador desse tipo de atitude. Nós vamos ver que ele semeou aqui o joio. O joio, irmãos, é uma planta que é considerada como sendo uma praga, uma erva daninha do trigo. Nas regiões em que se planta o trigo, lá na terra de Israel mesmo, é comum aparecer também o joio, que é chamado também de cisânia. O nome científico é esse aí, Lolium temulentum. É uma planta que é muito parecida com o trigo. A diferença está em milímetros no tamanho da folha. A folha de trigo é um pouquinho maior do que a de joio, mas que até mesmo as pessoas que conhecem
que trabalham têm dificuldade em separar uma planta da outra. Quando é que se sabe quem é joio e quem é trigo? Quando o fruto aparece. Quando aparece a espiga do trigo é mais clara. A espiga do joio, a semente do joio é mais escura. E aí fica fácil de se separar uma da outra. De fato, Jesus disse que é pelo fruto que nós conhecemos as árvores. E quando ele fala de árvores, ele não estava falando de plantas, mas de pessoas, né? Exatamente pelo que as pessoas fazem que nós podemos conhecer quem elas são. Aqui então nós temos o joio, que é muito parecido com o trigo. Tão parecido que às vezes ele é chamado de falso trigo. Enquanto estão as duas plantas crescendo, dificilmente dá para saber quem é joio e quem é trigo. Quando o fruto aparece, é que dá para se diferenciar um do outro. Então aqui o texto diz que quando a erva cresceu e frutificou, no verso 26, né? Então apareceu o joio, ou seja, viu-se que tinha joio ali. E aí os servos perguntam: você não semeou boa semente? Por que tem então joio? Quem foi que botou esse joio aí? Quem semeou esse joio? O joio, além de ser uma planta que é totalmente diferente do trigo, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo valor nutritivo, ele é amargo. Além do mais, o joio frequentemente é infectado por um fungo, que faz dele também uma planta ligeiramente venenosa. A ponto de, em algumas línguas, o joio se assemelha um pouco à palavra ébrio, embriagado, bêbado, porque se alguém consome alguma coisa de joio, fica assim, com sintomas de embriaguez, nauseado, fica um tanto embriagado, né? Então, se alguém colhe o joio junto com o trigo e põe para moer, estragava completamente a farinha. Ela ficava amarga e venenosa, trazendo problemas para quem consumisse, de forma que não dava de jeito nenhum para colher trigo e joio juntos. Tinha que se separar um do outro. Agora, a grande questão aqui, que os servos perguntam é: nós vamos arrancar, e o dono da terra, o homem que semeou, o Filho do Homem, Jesus, ele diz: não arranque não. Deixe crescer juntos. Por quê? Porque quando o trigo e o joio estavam já crescidos, as suas raízes se entrelaçavam. Se você arrancasse um, facilmente poderia também arrancar o outro. Então, ele disse: deixa isso para o dia da colheita. Então aqui estão duas plantas bem parecidas, que somente com o seu fruto é que dá para diferenciar. Mas enquanto a boa semente, o trigo, foi semeada por Jesus, o joio, a má semente, foi semeada pelo maligno, pelo diabo. Deus, então, queridos, não é nem o autor, nem o propagador do mal. Não é Deus o autor do mal. Há um poder hostil, há um poder que é inimigo de Deus. A única vontade que existe no universo não é a vontade de Deus, há vontades conflitantes. Porque Deus então não acaba com o mal logo. É porque Ele pode manter o controle disso aí. Se Deus não tivesse condição de manter o mal sob controle, Ele já teria eliminado. Se Deus não tivesse condição de manter Satanás sob controle, Ele já teria eliminado. Mas o mal também serve aos propósitos de Deus. Não que Deus precise do mal para realizar esses propósitos, mas Ele é tão maravilhoso que mesmo com o mal, o reino de Deus ainda vai continuar produzindo o seu fruto entre os homens aqui nesta terra. Então nós temos que entender que há um inimigo, que ele é hostil e que nós lutamos contra ele. Efésios 6 e 11, o apóstolo Paulo diz então: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Há um inimigo e ele fica procurando uma brecha para semear joio no meio do trigo. Ele é aquele que procura exatamente atrapalhar o reino de Deus e o seu crescimento. Esse inimigo aqui é o agente do mal. Quem plantou a semente do maligno? Foi o Senhor. Os servos perguntaram. E o dono da terra diz, de jeito nenhum. Foi o inimigo que plantou. Foi ele quem semeou essa semente. Agora Jesus está falando aqui que as sementes, os filhos do maligno e os filhos do reino são pessoas. Então veja que o inimigo é quem semeia a semente do mal, mas aqui Jesus não está falando de coisas passivas, né? O solo recebe uma semente e não tem como reagir a isso. Mas os filhos do reino ou os filhos do maligno aqui são as pessoas. Então as pessoas são responsáveis se elas vão receber a semente de Deus ou a semente do maligno. Se elas vão deixar que a semente do reino cresça no seu coração ou a semente do maligno. Porque as pessoas são também responsáveis. Veja aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, o apóstolo João diz assim: quem comete o pecado é do diabo. É ele que faz com que as pessoas pequem, embora todo homem já nasça com uma inclinação para o pecado. E ele diz, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou não vive pecando, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, ou não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja que fica claro aqui que João diz que o Filho de Deus é aquele que foi regenerado, nasceu de Deus. Pela fé recebeu a Cristo e se tornou Filho de Deus. A semente de Deus está nele. Então ele não pode, por causa disso, viver no pecado. Mas se ele peca, ele está dando lugar ao diabo. Porque quem comete pecado está dando lugar a ele. Então nós precisamos ter cuidado, porque há uma responsabilidade. Nós vamos ver que Jesus vai deixar isso bem claro no final. Então, quem age para que o mal se propague no mundo, obviamente não é Deus. Há uma linha de pensamento teológico chamada determinismo, que acha que tudo é determinado por Deus. Mas nós não podemos aceitar isso. E fica claro que Jesus diz aqui na parábola que quem semeou a semente do maligno não foi Deus. Nem foi ele que mandou, nem foi ele que determinou, nem foi ele que decretou. Mas foi o inimigo quem fez isso. E aqui eu cito um autor de um dos melhores livros de interpretação de parábolas que nós temos em português, que ele diz: Deus não é o único que age, e nem todas as ações deste mundo podem ser atribuídas a ele. Deus normalmente recebe a culpa de tudo que acontece, mas ele não é a causa de todos os acontecimentos. Isso não quer dizer absolutamente que Deus não tenha tudo sob o controle, mas isso quer dizer que Deus permite que outras vontades operem no mundo. Senão ele seria o autor do mal. Ele seria o único responsável por todo o mal que acontecesse no mundo. Não, o mal não acontece porque Deus quer que aconteça. O mal só acontece porque Deus permite que aconteça. Porque ele dá liberdade às criaturas, mas cada um será responsável diante de Deus pelo uso da liberdade que ele lhes dá. Assim, não é Deus o culpado de tudo. Alguém diz, mas se houve um tsunami, não sei quantas pessoas morreram, e por que Deus fez um negócio desse? Ora, muitas das alterações climáticas que provocam essas coisas é fruto da ação do próprio homem, e não de Deus. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam, porque também há uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. O que o homem faz, o que ele planta, ele vai colher. Deus, então, não é o único que age no mundo. Quem plantou a boa semente foi Jesus. Quem plantou a má semente foi o diabo. Foi ele quem aqui foi o agente do mal. E a pergunta dos servos é:
Vamos arrancar então esse joio? Jesus disse, não, deixe. Na colheita final é que vai ser ceifado o trigo e o joio. Por que que então essas duas sementes, essas duas plantas devem crescer juntas? Alguém, por causa do mal no mundo, da presença do mal no mundo, acha que Deus não está presente também, o reino de Deus não está presente. Porque perguntam, como é que se Deus é todo poderoso, como é que ele permite o mal? Ou Deus não tem poder para eliminar o mal, ou ele não é tão bom que queira eliminá-lo. Mas o que nós podemos perceber nesta parábola é que o reino de Deus está presente, embora o joio também esteja ali no meio do trigo. Ou seja, a presença do mal não é uma evidência de que o reino de Deus não esteja em operação. É que Deus permite que joio e trigo convivam no mesmo espaço. As sementes de Deus, os filhos de Deus e os filhos do maligno, elas crescem uma ao lado da outra e às vezes nós nem podemos distinguir quem é quem. Às vezes nós nem sabemos dizer direito, porque alguém que parece muito religioso pode ser na realidade uma semente do maligno e alguém que parece muito irreligioso pode ser uma semente de Deus. Nós não somos aptos para julgar isso com assertividade plena. O reino de Deus, no entanto, ele chegou com graça, mesmo num mundo que está dominado pelo mal. O mundo está aí e jaz no maligno, mas o reino de Deus está crescendo. O reino de Deus foi semeado nesta terra e ele está crescendo a cada dia. E alguém fica preocupado, mas por que Deus permite essas coisas? Há um limite. Um dia chegará o dia do juízo. E aí então, o Senhor disse, chegará o dia da colheita, da ceifa, ele mandará os seus anjos e colherá. O trigo irá para o celeiro, para ser guardado. O joio irá para o fogo, para ser queimado. Então, alguém fica pensando, mas e Deus não vai fazer nada e o mal continua aí? Isso é por um tempo. Deus permite isso, mas ele não perde o controle. Mas chegará o dia que ele vai dar um basta nisso, e então Cristo reinará sobre todos os reinos do mundo. Alguém, por causa desta parábola, às vezes fica pensando assim, então quer dizer que na igreja a gente deve tolerar o pecado, a gente deve tolerar qualquer coisa na igreja, porque o trigo e o joio estão juntos ali? Não. Em primeiro lugar, veja que Jesus não disse que o campo é a igreja. Ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Ou seja, o pecado ele pode ser tolerado no mundo, no meio da população em geral. Não quer dizer que o pecado deva só ser tolerado no meio do povo de Deus. Por quê? Porque aqui, na verdade, nós temos como identificar o joio, né? A operação do erro, o pecado, tão logo ele apareça. E ele deve sim ser eliminado no meio do povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja que tinha pecado no meio deles, que tinha gente pecando, gente que estava em fornicação dentro da igreja, e o apóstolo diz que eles devem resolver isso. Veja no verso 7 em diante, ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver sem pecado. Ele diz, pelo que façamos festa, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ele vai dizer que então os crentes devem se afastar daquele que, dizendo-se crente, dizendo-se irmão, viver na prática do pecado. E devem eliminar o pecado do meio da igreja. O fato de trigo e joio estarem juntos aqui não quer dizer que o pecado deve conviver ao lado dos santos da igreja. Isso aqui ele está falando do mundo todo. Porque no mundo todo há o mal e há o bem. Mas na igreja o pecado deve ser
eliminado? Segundo Tessalonicenses 3:6, Paulo diz ainda: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Veja que Paulo não diz que deve ser tolerado o pecado no meio da igreja, ou alguém que está pecando deve ser considerado isso normal dentro do povo de Deus. Ainda em Efésios capítulo 5, versos 7 e diante, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja ali, diz: portanto, não sejais seus companheiros daqueles que vivem na desobediência, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, o crente não pode realmente aprovar o pecado, conviver com o pecado dentro da igreja como se isso fosse uma coisa normal. A parábola não está falando de igreja, não está falando de disciplina eclesiástica. A parábola está falando sobre as coisas que acontecem no mundo todo e especialmente aponta para o juízo de Deus no final, que irá separar o trigo do joio. Na nossa vida, enquanto igreja, nós devemos erradicar aquilo que nos leva a pecar. Mateus capítulo 18, mesmo livro aqui, Jesus diz: olha, se a tua mão te fizer tropeçar, se o teu pé, se o teu olho, arranca e joga longe de ti. Também lá no capítulo 18 ele diz que nós devemos tratar o pecado do irmão. Se o irmão pecar, vai a ele, leva alguém, leva à congregação, ou seja, o pecado não deve ser tolerado dentro da igreja. Embora em Gálatas capítulo 6, o verso 1, o apóstolo Paulo diz que se algum irmão for surpreendido em algum delito, ele deve ser tratado com mansidão. Por quê? Porque ele tropeçou, mas nós também podemos tropeçar porque somos falhos, por isso devemos tratar todos com mansidão. Então fica claro aqui que o que Jesus está dizendo nessa parábola não é que nós devemos deixar o mal crescer junto com o bem, o pecado junto com a santidade dentro da igreja. Ele está falando do mundo. Quanto à igreja, Jesus diz em Apocalipse 2:20 que ele é contra aqueles que toleram o pecado. E ele diz: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja que Jesus está dizendo claramente aqui que ele não quer que se tolere o pecado, que se aprove o pecado na igreja, mas sim que nós devemos confiar que Deus é quem fará o julgamento final do mal no mundo. 1 Coríntios 5, então, o apóstolo Paulo diz o quê? Aquele que andar desordenadamente, aquele que não quiser viver de acordo com as Escrituras, ele diz: tirai, pois, esse iníquo de dentro da igreja, porque Deus é quem julga os que estão de fora. Os que estão no mundo, quem vai julgar é Deus. Aqueles que cometem pecado, aqueles que levam alguém a tropeçar, né? No verso 41, Jesus diz que aqueles que serão colhidos como joio são os que causam escândalo, que causam tropeço de alguém, e os que cometem iniquidade, os que vivem na prática do pecado. Esses são os que serão lançados no fogo para serem queimados. Essas pessoas podem estar no mundo ou podem estar até dentro da igreja, porque o ambiente aqui é o mundo inteiro onde essa semente é semeada. O fato, queridos irmãos, é que Deus um dia vai julgar todas estas coisas. Então, qual é a nossa responsabilidade diante desta parábola? O que Jesus estava trazendo para nós e como quase acontece quase sempre com toda a parábola de Jesus, ele provoca os seus ouvintes. Ele traz para eles uma necessidade de resposta, de fazer alguma coisa. Então, no final da explicação da parábola, Jesus diz, verso 43, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja,
cada um deve realmente procurar aplicar esta palavra no coração. Qual é a nossa responsabilidade ao ouvir esta parábola, esta mensagem de Jesus? Nós precisamos fazer uma escolha. As sementes boas e as sementes más aqui, elas são pessoas. Os filhos de Deus, os filhos do reino ou os filhos do diabo, os filhos do maligno são as pessoas. E nós podemos então, queridos, escolher qual influência vamos deixar que domine a nossa vida. Se nós formos guiados por Deus, buscarmos a Deus, andarmos com Ele, Jesus diz que os justos resplandecerão. Justo aqui não é simplesmente aquele que praticou a justiça, mas aquele primeiro que foi justificado pela fé em Jesus. Mas também aquele que andou como filho da luz. Essas sementes somos nós, as pessoas. Nós precisamos então decidir qual influência vamos deixar que domine a nossa vida. A de Deus ou a do diabo. E assim nós escolhemos se nós somos trigo ou se nós somos joio. É lógico que o trigo aqui está falando daqueles que são nascidos de Deus. Mas o que é nascido de Deus também precisa ter cuidado para permanecer na fé. E o que não é nascido de Deus ainda, o joio, ele pode também um dia se converter. Porque nós podemos agir como trigo ou podemos agir como joio. Como nós temos então nos posicionado? A pergunta aqui não é se você está na igreja ou está fora dela, se você vem à igreja ou deixa de vir à igreja. A questão é o que domina o seu coração. Qual é a força motivadora, o que lhe traz alegria, o que faz você realmente viver cada dia? Qual a maior influência que há sobre a sua vida? Aqui na parábola, ele está falando de plantas. Então o que é trigo, nasceu trigo e vai morrer trigo. E o que é joio, nasceu joio e vai morrer joio. Mas Jesus estava falando aqui disso apenas como uma analogia. Aqui ele está falando de pessoas. As plantas não mudam, mas as pessoas mudam. Assim o trigo pode virar joio. E o joio pode virar trigo. Assim as pessoas podem mudar. O joio pode dar lugar a Deus na sua vida, em vez de dar lugar ao diabo, e de joio virar trigo, aceitando a Jesus, recebendo-o pela fé. Mas o trigo, se não tiver cuidado, e deixar que o diabo domine o seu coração, ou que a influência do maligno vá aumentando sobre a sua vida, o trigo também pode virar joio. O trigo também pode perder a sua essência. Pelo contrário, ele deve se santificar cada dia, buscar a Deus para, se ele já é trigo, ser mais trigo ainda. Não é se isso que é possível, ser mais trigo ainda para a glória de Deus. Nós vemos então, queridos irmãos, que há uma responsabilidade daquele que ouve essa parábola. Também Jesus nos ensina aqui que nós não devemos nos precipitar em nosso juízo, em dizer quem é joio ou quem é trigo, porque somente Deus é o juiz perfeito. Às vezes nós queremos julgar as pessoas, dizer quem é crente, quem não é, quem pertence ao reino, quem não pertence, mas as aparências enganam. Tem gente que tem cara de crente, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, mas não é crente. E tem gente que de repente nem parece tanto com um crente assim, ou pelo menos não parece com aqueles crentes que nós achamos que devem ser dessa maneira um crente, e na realidade é um nascido de Deus pela fé em Cristo Jesus. E também, como já dissemos, as pessoas mudam. Aquele que hoje não é um trigo, mas ele pode amadurecer, se converter, mudar o seu comportamento, porque é exatamente isso que Jesus está conclamando na parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você é joio, então mude, vire trigo. Passe a deixar que a influência de Deus seja a que domine a sua vida, e você certamente vai ser transformado pela semente de Deus no seu coração. Às vezes nós queremos julgar com muita velocidade. Ah, essa pessoa aceitou Jesus,
filhos, mas ela não mudou de vida assim, ainda está vestindo uma roupa assim, ainda está fazendo isso, aquilo, então ela não se converteu de fato. Mas quem mostra quem é trigo e quem é joio é o fruto. Então tenha calma, não é a aparência que mostra quem é trigo e quem é joio, é o fruto. Vamos esperar, vamos orar pelas pessoas que nós achamos que não têm uma conversão genuína, para que Deus realmente transforme o seu coração. E não desistir de ninguém, irmãos, porque eu vejo na palavra de Deus que não há joio que não possa virar trigo. Nós podemos insistir na oração, crer, confiar, insistir na pregação, porque o joio, por mais joio que ele seja, por mais duro que ele seja, ele pode ser alcançado pelo Evangelho e virar trigo. Não podemos julgar apenas pela aparência. Se alguém não aparenta um crente como a gente acha que um crente deve ser, isso não quer dizer que não tenha a semente de Deus ali. Porque a gente só vê a aparência. Mas o Senhor é quem vê o coração. A verdadeira substância, o verdadeiro extrato da planta, quem conhece é o Senhor. A quem cabe fazer o juízo final disso é a Deus. Eu vejo alguém, às vezes, por uma situação ou outra, dizendo: esse foi para o céu, esse foi para o inferno, esse foi para o céu, esse foi para o inferno. É você, por acaso, que controla esse acesso? Quem é que determina quem vai para o céu, quem vai para o inferno? É Deus. Não é o diabo. Jesus disse que devemos temer aquele que pode lançar a alma no inferno. Ele está falando de Deus. Deus é quem determina essas coisas. Então, você não está apto, nem eu, para julgarmos isso. Deixe que Deus é quem decide. No juízo final, essas coisas estarão bem separadas. Ele é que sabe decidir. Então, queridos irmãos, nós vemos que Jesus está dizendo claramente aqui nessa parábola: o reino de Deus está presente no mundo, sim, ele está crescendo, ainda que o mal ainda esteja presente. Porque Deus permite que o mal continue aí, o joio junto do trigo? Porque ele tem o controle. E porque o mal, esse joio, ainda pode ser transformado em trigo. Pedro diz então que o Senhor é longânimo, mas não quer que nenhum se perca. Jesus não voltou ainda porque ainda tem joio que pode virar trigo. E nós precisamos pregar a palavra nesse sentido. Deus não julgou ainda o mal, mas podemos ter a certeza que o juízo vai chegar. Chegará o dia da ceifa, o dia que Deus mandará colher e resolver todas essas coisas. E a certeza desse juízo deve nos levar a viver uma vida no temor de Deus. Alguém pode pensar que vai fazer o que quiser, seja na igreja ou fora dela, e não vai prestar contas a Deus, mas é engano. Um dia todos nós iremos prestar contas a Deus. A Bíblia diz claramente que um dia todos nós daremos conta ao Senhor daquilo que fizemos, ou bem ou mal. Às vezes alguém fica preocupado: mas pastor, por que é que isso acontece no nosso país, tanta corrupção? Por que é que isso acontece na nossa igreja, tantos problemas? Por que é que isso acontece na minha família, tantos problemas? Querido, o mal, ele está aí porque Deus permite. Aí não fique preocupado não. O sujeito pode até fugir e ir para Sibéria, mudar-se para a Arábia Saudita, para onde quer que ele vá. Um dia ele vai prestar contas a Deus do que ele fez. Seja aquele que está trabalhando no mundo, ou seja aquele que está trabalhando na igreja, onde quer que seja. Jesus disse: aquele que provoca escândalos, aquele que estiver fazendo alguém tropeçar, esse um dia vai prestar contas disso. Aquele que pratica a iniquidade, seja onde for, no governo, na família, na igreja, no trabalho, onde quer que seja, um dia esse vai prestar contas a Deus. Não fique preocupado em arrancar o trigo ou o joio hoje, não. Deixe que Deus fará isso. Nós seremos julgados por tudo que nós fizermos. No final de tudo, nós seremos julgados.
Só que até lá, Deus permite que o joio e o trigo fiquem juntos porque ainda há possibilidade de arrependimento, de mudança. Quem ouve essa parábola deveria tremer. Se alguém está fazendo algo errado, se alguém está cometendo iniquidade, se alguém está levando outras pessoas a tropeçarem, está causando escândalos e ouve essa parábola, deveria tremer e louvar a Deus porque Ele não mandou logo arrancar o joio do meio do trigo. Se Deus tivesse mandado fazer isso já, muita gente já tinha desaparecido aqui dessa terra. Sabe por que Deus permite que o joio permaneça aí? E às vezes ao lado do trigo, e às vezes até dentro da igreja, e às vezes até pregando ou fazendo outra coisa. Sabe por que Deus permite isso? Porque Deus é longânimo. Isso não quer dizer que um dia as pessoas não vão prestar contas disso a Deus. O juiz é Ele. Cabe a Deus julgar cada um. Às vezes eu vejo as pessoas querendo resolver as coisas. Lógico que se você é um cidadão, você tem até a obrigação de combater a corrupção. Lógico que se você é um crente, você tem a obrigação de preservar a santidade na igreja. Mas nós precisamos entender, queridos irmãos, que quem vai colocar um ponto final no mal é Deus. É Deus. Você não precisa querer lutar para erradicar essas coisas do mundo, porque quem vai fazer isso acontecer é Deus. E Ele vai dar a recompensa, o destino certo para cada um. Aquele que morrer como trigo, ou que for na colheita no dia do arrebatamento, encontrado como trigo, ele vai para o celeiro, vai ser guardado, aleluia. Resplandecerá, que é aqui uma citação ou uma alusão a Daniel capítulo 12, os justos resplandecerão como astros no mundo. É como se Jesus estivesse olhando aqui, talvez, um campo de trigo dourado ao sol, brilhando, né? E aquilo ali é a imagem realmente que ilustra esses santos de Deus, que serão guardados pelo Senhor para sempre com Ele. Mas os ímpios, os que cometem iniquidade, os que provocam escândalos, que fazem as pessoas tropeçar, se afastar de Deus, esses serão lançados no fogo. E ao contrário do joio, que quando lança no fogo se acaba, no inferno ninguém se acaba. Ali haverá pranto, ranger de dentes, ou seja, um eterno sofrimento. Diante desse quadro, diante dessa situação, nós precisamos cada dia olhar para nós mesmos. Olhe o fruto da sua vida, meu irmão. Olhe a influência que está dominando a sua vida e se pergunte se você hoje é mais trigo do que foi ontem ou se você está no caminho do joio. Mude caso há uma influência do inimigo sobre a sua vida. Corte, feche as brechas, seja cada dia mais dependente de Deus, busque mais a Ele. Nós estamos chegando aí ao final de um ano. As pessoas muitas vezes fazem aquelas promessas de fim de ano, né? Elas decidem mudar ou fazer alguma coisa. Pois decida para o próximo ano ser mais trigo, buscar mais a Deus, estar mais perto dEle, ser aquele que busca ao Senhor e cortar da sua vida toda influência do mal, porque se nós não tivermos cuidado, o trigo pode virar joio. Que Deus nos ajude, que nós possamos trazer essa palavra ao coração, que nós possamos guardar esta palavra dentro de nós. E possamos ao mesmo tempo aquietar o nosso coração diante de coisas que acontecem por aí e que querem perturbar os homens ou mesmo perturbar a igreja. Deixe que Deus vai resolver. Se alguma coisa estiver acontecendo e você estiver se perturbando, deixe que Deus vai resolver. O problema é que as pessoas às vezes querem resolver. Aí bota a boca no trombone, vai resolver alguma coisa. Teve uma época que houve um problema muito sério na igreja e um irmão fez lá umas denúncias num jornal e uma coisa um tanto complicada. E aquele irmão um dia, ele
me encontrou comigo e querendo justificar por que tinha feito aquilo. E ele disse, porque se eu não fizesse aquilo eu não tinha voz. E eu perguntei a ele, quem disse que você tinha que ter voz? Quem disse que você tinha que falar sobre esse assunto? Quem disse que era você quem tinha que resolver isso? O joio está aí, né? Junto do trigo, né? Quer que arranque? Os servos perguntaram, ele disse, não, deixe. Quem vai fazer isso é Deus. Quando chegar o dia certo, quando chegar o tempo certo, Deus irá separar o joio do trigo. Deixe que Deus resolva essas coisas. Ele é quem vai erradicar o mal. Trabalhe para erradicar o mal da sua vida. Tire qualquer influência do maligno da sua vida. E isso você pode fazer sim. E deixe que Deus resolva as causas que eu e você não podemos resolver. Porque se nós, tentando resolver alguma coisa, causarmos mais escândalo, vai ser mais problema ainda. Deixe então que Deus sabe colher o trigo e o joio na época certa, mas dará a cada um segundo as suas obras. Que Deus os abençoe e que nós possamos sair daqui mais trigo do que nunca.